Eu te amo. A voz dele saiu baixa, quase insegura, destoando completamente da imagem do milionário poderoso que todos conheciam. O som dessas três palavras ecoou no corredor silencioso da cobertura luxuosa, fazendo o coração dela disparar como se quisesse fugir do peito. Para quem assistia de fora, aquilo seria impossível de imaginar. Um dos homens mais ricos da cidade declarando amor à jovem faxineira virgem que limpava seus pisos de mármore todos os dias antes do amanhecer. Ela deixou o balde escorregar de suas mãos. A água se espalhou pelo chão, mas ela nem percebeu. Seus olhos se encheram de lágrimas instantaneamente, não de alegria, mas de confusão, medo e uma dor antiga que ela carregava em silêncio. As mãos tremiam enquanto tentava falar, mas a voz simplesmente não vinha. Durante meses, ela observou a distância, sempre educado, sempre gentil, nunca invasivo. Ainda assim, jamais imaginou que ele a enxergasse além do uniforme simples dos cabelos presos de forma modesta. Por favor, não chore, ele pediu, aproximando-se devagar, como se qualquer movimento brusco pudesse fazê-la desaparecer. Eu sei que isso é inesperado, mas não é um capricho, não é piedade. Eu tentei ignorar, tentei lutar contra isso, mas falhei. As lágrimas começaram a cair com mais força. Ela respirou fundo, finalmente encontrando coragem para falar. O senhor não entende, murmurou, com a voz embargada. Pessoas como eu não vivem histórias assim. Eu não fui criada para ser escolhida. Ele sentiu algo apertar no peito. Pela primeira vez em muitos anos, todo o dinheiro, todas as conquistas, todos os prêmios pareciam inúteis diante da fragilidade daquela mulher. Ele ergueu a mão, hesitou por um segundo e então tocou delicadamente o rosto dela, secando uma lágrima com o polegar. Eu não te escolhi pelo que você faz, disse com firmeza. Eu te escolhi pelo que você é. Pela sua pureza, pela sua força silenciosa, pelo jeito como você sorri mesmo quando acha que ninguém está olhando. Ela fechou os olhos, incapaz de conter o choro. Então, num sussurro quase inaudível, confessou. Eu chorei por quê? Porque eu também te amo. Desde o primeiro dia. Mas eu nunca pensei que pudesse dizer isso em voz alta. Sou virgem. Nunca fui amada. Nunca fui tocada. Tenho medo de não ser suficiente para você. O mundo dele pareceu parar. Ele a puxou para mais perto, não com desejo, mas com respeito, envolvendo-a num abraço que transmitia segurança, não posse. Ela sentiu, pela primeira vez, que aquele abraço não pedia nada em troca. Você não precisa provar nada, ele disse suavemente, encostando a testa na dela. O amor não exige perfeição. Ele apenas pede verdade. Ela abriu os olhos, encontrando-os dele a poucos centímetros de distância. Havia ali uma promessa silenciosa, algo profundo e inevitável. O coração dela batia tão forte que parecia denunciar seus sentimentos há tanto tempo guardados. Ele inclinou levemente o rosto, como se pedisse permissão sem palavras, esperando qualquer sinal dela, enquanto o silêncio entre os dois se tornava cada vez mais carregado de emoção e desejo contido. Ela respondeu ao gesto com um leve aceno de cabeça, quase imperceptível, mas suficiente. Ele não a beijou, apenas permaneceu ali, tão perto que ela sentia o calor da respiração dele, tão próximo que o mundo parecia ter se reduzido àquele instante suspenso. O respeito daquele homem, acostumado a ter tudo ao seu alcance, a comoveu mais do que qualquer toque poderia fazer. Ela levou a mão ao peito, tentando acalmar o coração, enquanto ele se afastava apenas o necessário para que ela pudesse respirar. Eu esperei a vida inteira por algo verdadeiro, ele disse em voz baixa. Não por alguém perfeito, mas por alguém que me fizesse sentir humano outra vez. Ela engoliu em seco. Nunca ninguém havia falado com ela daquela forma. Desde criança, aprenderá a não sonhar alto, a não esperar demais, a se contentar com o que sobrava. Cresceu invisível, trabalhando desde cedo, carregando uma dignidade silenciosa que ninguém parecia notar. E agora, aquele homem, dono de um império, estava ali, revelando fragilidades que ele nunca mostrava ao mundo. O Senhor parece tão distante, tão inalcançável, ela confessou, enxugando o rosto. Eu achava que o seu coração estivesse blindado por tudo que conquistou. Ele sorriu de leve, um sorriso cansado, cheio de histórias não contadas. Blindado? Sim. Protegido? Talvez. Mas vazio. Ele respirou fundo. Até você aparecer.
Você não faz ideia de quantas noites eu fiquei acordado pensando em você, me perguntando se era justo sentir isso, se eu não estava apenas projetando algo que nunca poderia existir. Ela sentiu um nó na garganta. Era estranho perceber que alguém, como ele também duvidava, também sentia medo. Aquilo os aproximava de um jeito inesperado. Eu sempre tive medo de homens ricos, ela admitiu. Eles olham como se tudo pudesse ser comprado. Eu não quero ser mais um objeto bonito, nem um segredo vergonhoso. Ele se endireitou imediatamente. Sério, você nunca será um segredo, e muito menos um objeto. Se eu tiver você ao meu lado, será a luz do dia, com orgulho. A voz dele carregava uma convicção que fez as pernas dela fraquejarem. Mas eu só darei um passo se você quiser. O tempo será seu, o ritmo será seu. Ela se sentou no sofá, sentindo-se subitamente exausta. Ele se sentou ao lado, mantendo uma distância respeitosa. Pela janela, a cidade brilhava, indiferente ao momento íntimo que nascia ali dentro. Ela observou as próprias mãos, marcadas pelo trabalho duro, e pensou em como sempre acreditou que não eram dignas de carinho. Eu não sei como é ser amada, disse quase num sussurro. Só sei trabalhar, obedecer, sobreviver. Ele estendeu a mão lentamente, esperando. Quando ela permitiu, ele entrelaçou os dedos nos dela, com uma suavidade que a fez estremecer. Então nós vamos aprender juntos, respondeu. Amor não é um talento com o qual se nasce. É uma construção. E eu estou disposto a começar do zero com você. Ela fechou os olhos, deixando que aquela ideia se infiltrasse em seu coração. Pela primeira vez, não sentiu medo de imaginar um futuro. Não um castelo de ilusões, mas algo simples. Acordar sem pressa, ser vista, ser escolhida todos os dias. Você não precisa mais limpar esta casa, ele disse de repente. Não porque eu te despreze, mas porque eu não quero que você se sinta pequena aqui dentro. Ela abriu os olhos, surpresa. O trabalho me deu dignidade, respondeu. Não quero perder isso. Ele assentiu, admirado. Então você escolherá o que quer fazer. Estudar, viajar, trabalhar, o que desejar. Eu não quero te mudar. Quero te apoiar. O silêncio voltou a se instalar, mas agora era confortável. Ele se levantou e caminhou até a estante, pegando uma fotografia antiga. Entregou-a a ela. Esta era minha mãe, explicou. Ela veio de origem simples, como você. Foi a mulher mais forte que já conheci. Quando eu te vejo, sinto algo familiar, uma luz que não se apaga. Ela tocou a foto com cuidado, emocionada. Talvez o destino esteja tentando nos ensinar algo, murmurou. Ele voltou a se sentar ao lado dela, mais perto desta vez. O ombro dele tocou o dela, e ela não se afastou. O corpo dela reconhecia aquela presença como segura, mesmo que a mente ainda tentasse acompanhar. Fique esta noite, ele pediu. Não no meu quarto, apenas aqui. Para conversarmos, para nos conhecermos sem pressa. Ela hesitou, mas assentiu. Não porque estivesse pronta para tudo, mas porque confiava nele. Enquanto ele se levantava para preparar um chá, ela olhou ao redor da cobertura luxuosa e, pela primeira vez, não se sentiu deslocada. Sentiu que talvez aquele lugar pudesse guardar novas memórias. Quando ele voltou, entregou-lhe a xícara com cuidado, como se estivesse oferecendo algo precioso. Os dedos dele se tocaram de novo, e dessa vez ela não retirou a mão imediatamente. Ele percebeu, e um brilho contido surgiu em seus olhos. Obrigado por confiar em mim, ele disse. Ela sorriu timidamente, sentindo algo florescer dentro de si, algo que não conhecia, mas se parecia certo. O relógio marcava uma hora tardia da noite, e a cidade lá fora continuava viva, enquanto ali dentro dois mundos tão diferentes começavam, lentamente, a se entrelaçar. Ele se inclinou um pouco mais, a voz ainda mais baixa, carregada de emoção, e disse algo que fez o coração dela acelerar outra vez, pois naquele instante ela percebeu que nada do que vinha a seguir seria simples, mas tudo seria intenso, verdadeiro e transformador, especialmente quando ele confessou que havia tomado uma decisão importante naquela mesma manhã. Uma decisão que mudaria não apenas a vida dele, mas a dela também. E antes que ela pudesse perguntar qualquer coisa, ele respirou fundo e começou a explicar que naquela manhã ele havia recusado uma fusão bilionária que todos consideravam inevitável. Ela franziu a testa, confusa,
enquanto ele apoiava a xícara na mesa com cuidado excessivo, como se precisasse manter as mãos ocupadas para controlar a emoção. Eu recusei porque exigiam que eu me tornasse alguém que eu não sou, explicou. Mais frio, mais distante, mais implacável. Percebi que estava prestes a perder o pouco de humanidade que me restava. E, estranhamente, pensei em você no momento em que disse não. Ela sentiu o impacto daquelas palavras como uma onda silenciosa. Nunca imaginara que pudesse influenciar decisões tão grandes, tão distantes da realidade simples que conhecia. Eu não queria ser o homem que pisaria em tudo para vencer. Continuou. Quero construir algo que faça sentido quando eu estiver velho. Algo que eu possa olhar para trás sem vergonha. Ela segurou a xícara com as duas mãos, buscando firmeza. Eu sempre achei que o amor fosse um luxo, disse. Algo reservado para quem nasce em berço certo. Ele balançou a cabeça, aproximando-se um pouco mais. O amor é a única coisa que não pode ser herdada, respondeu. Ele só existe quando é conquistado com verdade. O silêncio que se seguiu não era vazio. Era denso, carregado de possibilidades. Ela percebeu pequenos detalhes que nunca havia notado. A forma como ele respirava quando estava nervoso, o leve franzir das sobrancelhas ao pensar, a maneira cuidadosa com que escolhia cada palavra, como se tivesse medo de feri-la sem querer. Você tem medo? Ela observou. Ele sorriu, surpreso por ela ter percebido. Tenho. Medo de estragar tudo. Medo de te assustar. Medo de querer mais do que você pode me dar agora. Ela respirou fundo. O coração dela ainda batia acelerado, mas algo dentro dela se aquietava, como se finalmente tivesse encontrado um lugar seguro para descansar. Eu também tenho medo, confessou. Medo de sonhar e acordar sozinha. Medo de não reconhecer a mim mesma se tudo isso for real. Ele estendeu a mão novamente, e dessa vez ela segurou com firmeza. O toque não era eletrizante. Era profundo, enraizado, como se algo antigo estivesse se alinhando dentro deles. Então vamos devagar, disse ele. Um passo por vez. Sem promessas vazias. Sem pressa. Ela assentiu, sentindo um calor suave se espalhar pelo corpo. Ele se levantou e foi até uma porta lateral, abrindo-a para revelar um quarto simples, muito diferente do luxo do resto da cobertura. Havia livros, uma poltrona gasta, uma janela aberta para o céu noturno. Este é o lugar onde eu penso, explicou. Onde eu fujo quando o mundo pesa demais. Ela entrou com cuidado, observando cada detalhe. Aquilo tornava ainda mais humano. Ele fechou a porta atrás deles, deixando apenas a luz suave do abajur. Você pode ficar aqui, disse. Eu ficarei no outro quarto. Ela sentiu uma pontada de emoção com aquela demonstração de cuidado. Obrigada, murmurou. Antes de sair, ele parou a porta, como se lutasse contra algo dentro de si. Posso, começou, hesitando. Posso te abraçar de novo? Ela não respondeu com palavras. Apenas se aproximou. O abraço foi lento, envolvente, cheio de respeito e uma ternura quase dolorosa. Ela apoiou a cabeça no peito dele, ouvindo o coração bater firme, e pela primeira vez não se sentiu invisível. As mãos dele repousaram nas costas dela, quentes, protetoras, sem pressa. Quando se afastaram, havia algo diferente no olhar dos dois. Não era desejo imediato, mas uma conexão que prometia algo muito maior. Boa noite, ele disse. Boa noite, respondeu ela, com um sorriso tímido. Ele saiu, fechando a porta suavemente. Ela se sentou na cama, sentindo o cheiro dele ainda no ar, tentando compreender como sua vida havia mudado em poucas horas. Deitou-se sem conseguir dormir, revivendo cada palavra, cada gesto. No quarto ao lado, ele caminhava de um lado para o outro, sentindo-se estranhamente vivo. Pegou o celular, ignorou mensagens de executivos e olhou para o teto, pensando em como proteger aquela mulher do mundo que ele conhecia tão bem, um mundo que poderia ser cruel. A madrugada avançou, e quando o céu começou a clarear, ela finalmente adormeceu. Sonhou que caminhava de mãos dadas com ele por uma estrada desconhecida, sem saber onde terminava, mas sem vontade de soltar. O sol já estava alto quando ela acordou, assustada por um instante ao lembrar onde estava. Vestiu-se rapidamente e saiu do quarto. Encontrou na cozinha, preparando café, com uma expressão serena que ela nunca havia visto antes. Bom dia, ele disse, sorrindo.
Bom dia, respondeu, sentindo o rosto corar. Eles tomaram café juntos em silêncio confortável. Ele contou histórias simples da infância. Ela falou de sua mãe, de como aprenderá a ser forte cedo demais. Cada revelação criava um fio invisível entre eles, tecendo algo delicado e resistente ao mesmo tempo. Quando o celular dele tocou, ele atendeu e o semblante mudou. Desligou com um suspiro pesado. O mundo não vai nos dar trégua, disse. Ela sentiu um frio na barriga. O que houve? Descobriram sobre você. Respondeu com honestidade. Alguém viu você sair do prédio esta manhã. Ela empalideceu, sentindo o peso da realidade cair sobre seus ombros. Eu não quero ser um problema, disse, dando um passo atrás. Ele se aproximou imediatamente. Você não é um problema. Você é uma escolha. Ela o encarou, tentando encontrar forças naquelas palavras. As pessoas vão julgar, murmurou. Vão dizer que eu me aproveitei, que não pertenço a esse lugar. Elas vão falar de qualquer maneira, respondeu. Mas eu estarei ao seu lado. Ela respirou fundo, percebendo que aquela seria a primeira de muitas batalhas. Ainda assim, algo dentro dela se recusava a fugir. Pela primeira vez, ela queria ficar. Então me ensine a ser forte nesse mundo, pediu. Ele sorriu, tocando levemente o rosto dela. E você me ensinará a ser simples. O telefone dele voltou a vibrar, insistente. Ele o silenciou e a puxou para perto, encostando a testa na dela mais uma vez. O contato era íntimo, cheio de promessas não ditas. Nada vai nos separar, disse com convicção. Ela fechou os olhos, sentindo o coração bater acelerado, consciente de que aquele amor estava apenas começando, cercado de desafios, olhares julgadores e decisões difíceis, especialmente quando ele começou a falar sobre a reunião marcada para aquela mesma tarde, uma reunião que colocaria tudo à prova e que exigiria dela uma coragem que ela ainda não sabia se possuía. Enquanto ele segurava sua mão com mais força, como se quisesse prepará-la para o que estava prestes a acontecer. Ela sentiu o aperto da mão dele como um fio invisível que a mantinha de pé. Não disse nada, apenas assentiu, tentando controlar a respiração. A ideia de enfrentar aquele mundo elegante, duro e cheio de julgamentos a fazia querer recuar, mas algo no olhar dele lhe dava coragem. Não era proteção excessiva, era confiança. A reunião é com o conselho e alguns investidores antigos, explicou ele enquanto caminhavam pelo apartamento. Eles não estão acostumados a surpresas, muito menos a mudanças que não possam controlar. Ela observava cada movimento dele, tentando memorizar aquela calma aparente. Sabia que, por dentro, ele também estava tenso. Eu não preciso ir, disse, insegura. Posso esperar aqui. Não quero causar desconforto. Ele parou e a encarou com seriedade. Você não causa desconforto. Você faz parte da verdade que eu decidi viver. A voz dele era firme. Mas a escolha é sua. Sempre será. Ela pensou por alguns segundos. Passou a vida inteira sendo deixada de fora das decisões, sempre aceitando o lugar que lhe era imposto. Aquela era a primeira vez que alguém lhe oferecia uma escolha real. Eu vou, respondeu, por fim. Mesmo com medo. O olhar dele suavizou, e ele sorriu com orgulho contido. Isso já é coragem. Ele providenciou roupas simples, mas elegantes. Nada que a fizesse parecer alguém que não era. Quando ela se olhou no espelho, mal se reconheceu. Não pela roupa, mas pela postura. Havia algo novo em seu olhar, algo que ainda estava aprendendo a carregar. No caminho até a sala de reuniões, os corredores pareciam mais longos do que de costume. Olhares curiosos, cochichos contidos, expressões que variavam entre surpresa e julgamento. Ela sentiu o corpo enrijecer, mas manteve a cabeça erguida. Quando entraram, o silêncio foi imediato. Todos os olhos se voltaram para eles. Ele puxou uma cadeira para ela antes de se sentar, num gesto simples, mas cheio de significado. Alguns trocaram olhares, outros disfarçaram o desconforto. Vamos começar, disse ele, com voz segura. Os primeiros minutos foram técnicos, frios, cheios de números e projeções. Ela tentava acompanhar, mesmo sem entender tudo. Em certo momento, um dos investidores pigarreou e falou, olhando diretamente para ela. Com todo respeito, começou. Talvez esta reunião não seja o lugar adequado para acompanhantes. O coração dela disparou. Antes que pudesse reagir,
Ele respondeu: ela não é acompanhante. É parte da minha vida. E tudo que afeta minha vida, afeta minhas decisões. O clima pesou. Houve um silêncio constrangedor. Isso pode comprometer a imagem da empresa, insistiu outro homem. O mercado não é gentil com histórias incomuns. Ela sentiu vontade de desaparecer, mas respirou fundo. Algo dentro dela se rebelou contra a velha vontade de se encolher. Para sua própria surpresa, falou: eu não entendo de mercado, disse, com a voz firme apesar do tremor interno. Mas entendo de trabalho duro, de acordar antes do sol, de fazer melhor mesmo quando ninguém está olhando. Se isso compromete a imagem de alguém, talvez o problema não esteja em mim. O silêncio que se seguiu foi ainda mais pesado. Ele a olhou, surpreso e visivelmente tocado. Alguns membros do conselho desviaram o olhar. Outros pareceram refletir. Obrigado, disse ele, assumindo novamente a palavra. Esta empresa foi construída com trabalho, não com preconceito. Quem não consegue enxergar isso talvez não esteja preparado para o futuro que eu quero construir. A reunião terminou sem consenso, mas com algo claro. Ele não recuaria. Ao saírem da sala, ela sentiu as pernas fraquejarem. Ele a segurou com cuidado. Você foi incrível, murmurou. Ela sorriu, emocionada. Eu quase fugi, confessou. Mas ficou, respondeu ele. E isso muda tudo. Nos dias que se seguiram, a pressão aumentou. Manchetes insinuavam. Comentários cruéis surgiam nas redes. Funcionários cochichavam. Ela sentia o peso de cada olhar, mas também começava a perceber algo diferente. Algumas pessoas a olhavam com admiração silenciosa. Ele se mantinha firme, mas havia noites em que o cansaço vencia. Nessas horas, ela ficava ao lado dele, em silêncio, oferecendo presença em vez de palavras. Ele começou a dormir melhor, a sorrir mais. Pequenos gestos, como cozinhar juntos ou caminhar sem seguranças, tornaram-se refúgios. Certa noite, sentados na varanda, ele quebrou o silêncio. Eu nunca pensei que amar alguém fosse me tornar mais forte, disse. Sempre achei que fosse uma fraqueza. Ela apoiou a cabeça no ombro dele. Para mim, sempre disseram que amar era perigoso, respondeu. Que só traz dor. Talvez traga, admitiu. Mas também traz verdade. Ela sentia um calor no peito ao ouvir isso. Ainda havia medo, insegurança, um mundo inteiro pronto para testá-los. Mas havia também algo sólido, algo que não se quebrava com facilidade. Ele segurou a mão dela, entrelaçando os dedos com naturalidade, como se aquilo já fosse parte da rotina. Ela percebeu que não se sentia mais fora de lugar ali. Não porque o mundo tivesse mudado, mas porque ela havia mudado. Ainda temos muito a enfrentar, ele disse. Pessoas que não vão aceitar, desafios que não imaginamos. Ela respirou fundo e sorriu. Eu sei, mas não quero voltar a ser invisível. Ele a puxou para mais perto, num abraço demorado. Você nunca mais será. Ela fechou os olhos, sentindo o coração bater firme, consciente de que aquele amor estava crescendo em meio ao caos, se fortalecendo a cada obstáculo, e que o próximo passo exigiria ainda mais coragem de ambos, especialmente quando ele decidiu contar algo que vinha guardando havia anos, um segredo que poderia abalar tudo que estavam construindo. E enquanto ele inspirava profundamente para falar, ela sentiu que nada seria simples dali em diante, mas também soube, com uma certeza silenciosa, que não iria embora. Ela percebeu a mudança no corpo dele antes mesmo que ele dissesse qualquer coisa. Os ombros tensos, o olhar perdido em algum ponto distante da cidade, como se buscasse forças em memórias antigas. Ela não o interrompeu. Apenas apertou sua mão com delicadeza, oferecendo presença. Há coisas sobre mim que nunca contei a ninguém. Ele começou, com a voz baixa. Nem aos meus sócios, nem às mulheres que passaram pela minha vida. Porque sempre tive medo de que, ao saberem, me olhassem de forma diferente. Ela sentiu um arrepio suave percorrer a espinha. Não de medo, mas de expectativa. Você pode me contar só o que quiser, disse. Não precisa se explicar. Ele sorriu de leve, grato. Eu cresci com um pai violento, revelou. Um homem que acreditava que dinheiro era poder e que sentimentos eram fraqueza. Minha mãe suportou tudo em silêncio, até o dia em que adoeceu. Quando ela morreu, eu tinha prometido a mim mesmo que nunca seria como ele.
mas passei anos com medo de estar me tornando exatamente isso. Ela levou a mão ao rosto dele com cuidado, como se tocasse algo frágil. Você não é, disse com firmeza. Um homem como ele não teria medo de amar. Os olhos dele se encheram de algo que ele não deixou cair. Talvez lágrimas, talvez alívio. Mesmo assim, continuou, há momentos em que sinto raiva. Uma raiva antiga, silenciosa. Sempre tive medo de que um dia ela escapasse e ferisse quem estivesse ao meu lado. Ela respirou fundo, sentindo o peso daquela confiança. Todos carregamos sombras, respondeu. As minhas são feitas de abandono, de solidão, de achar que não mereço nada de bom. Mas não somos nossas sombras. Somos o que escolhemos fazer com elas. Ele a puxou para um abraço lento, profundo. Não havia pressa, nem urgência. Apenas o conforto de dois corpos que se reconheciam. Eu não quero repetir o passado, disse ele, com a voz abafada no cabelo dela. Quero construir algo novo, mas tenho medo de falhar com você. Ela fechou os olhos, sentindo o coração bater no ritmo do dele. O que me faria sofrer seria você fingir ser alguém que não é, respondeu. Não errar, não cair, não sentir. Ele se afastou um pouco para olhá-la. Havia admiração clara em seu olhar. Você tem uma força que não sabe, murmurou. Talvez eu esteja começando a descobrir, ela respondeu, com um sorriso tímido. Os dias seguintes trouxeram uma rotina diferente. Ela passou a estudar, incentivada por ele, descobrindo um prazer esquecido em aprender. Ele reorganizou a agenda para estar mais presente. Caminhavam juntos, iam a lugares simples, riam de coisas pequenas. O mundo ainda observava, julgava, comentava, mas dentro daquele espaço que construíam, havia paz. Numa tarde chuvosa, sentados no chão da sala, cercados por livros e anotações, ela se inclinou sobre um texto, concentrada. Ele a observava em silêncio, encantado com a seriedade suave que ela tinha quando estava focada. O que foi? Ela perguntou, sentindo o olhar dele. Estou pensando em como você mudou este lugar, respondeu. Não a casa, a vida. Ela corou levemente. Eu só estou sendo eu. Exatamente, disse ele. E isso foi suficiente. Ela voltou aos estudos, mas o coração estava leve. Pela primeira vez, não sentia que precisava provar nada. Não para ele. Não para si mesma. Naquela noite, jantaram juntos à luz baixa. A conversa foi tranquila, cheia de silêncios confortáveis. Após o jantar, ele se aproximou, hesitante, como no primeiro dia. Posso-te beijar? Perguntou, com sinceridade desarmante. Ela sentiu o mundo encolher novamente. Não havia medo, apenas uma emoção profunda, quase sagrada. Assentiu. O beijo foi lento, cuidadoso. Não houve urgência, nem exploração. Apenas a descoberta suave de dois lábios que se encontravam como quem confirma uma promessa silenciosa. Ela sentiu o corpo inteiro responder, não com ansiedade, mas com uma sensação de pertencimento. Quando se afastaram, ambos estavam sem fôlego. Obrigado por esperar, ela disse. Obrigado por confiar, ele respondeu. A partir daquele momento, algo se firmou entre eles. Ainda havia limites, respeitados com carinho. Ele nunca avançava sem que ela conduzisse o ritmo. Isso a fazia sentir-se segura, dona de si. Mas o mundo exterior não descansava. Uma manhã, ao sair para a aula, ela encontrou jornalistas na porta do prédio. Perguntas invasivas, flashes, palavras maldosas. Ela congelou por um instante, o velho medo tentando retornar. Ele apareceu rapidamente, colocando-se ao lado dela, firme. Chega, disse, com autoridade. A vida dela não é espetáculo. Dentro do carro, ela tremia levemente. Ele segurou sua mão. Desculpa, murmurou ela. Eu não queria isso. Não se desculpe por existir, respondeu ele. Quem se incomoda é que precisa aprender a lidar. Mesmo assim, aquela exposição deixou marcas. À noite, ela ficou quieta, distante. Ele percebeu. Quer falar? Perguntou. Ela demorou, mas respondeu. Às vezes sinto que estou te puxando para baixo, que sua vida seria mais fácil sem mim. Ele se ajoelhou à frente dela, olhando-a nos olhos. Minha vida seria vazia sem você, disse. Fácil não significa certa.
Ela chorou em silêncio, e ele a abraçou, deixando que aquelas lágrimas lavassem os medos antigos. Não tentou consertar. Apenas esteve ali. Com o tempo, ela começou a se impor mais, a responder com dignidade aos olhares, a sustentar a própria história. Ele a observava crescer, orgulhoso, sabendo que não era ele quem a transformava, mas o amor que lhe dava espaço. Numa noite especialmente tranquila, deitados lado a lado, sem pressa de dormir, ela falou: Eu nunca imaginei que pudesse ser feliz assim. Não por causa do luxo, mas por me sentir vista. Ele virou o rosto para ela. E eu nunca imaginei que pudesse amar sem medo de perder o controle. Ela sorriu, tocando o rosto dele. Talvez seja isso que nos assusta tanto, ou que nos salva, completou ele. O silêncio voltou a envolvê-los, mas agora era cheio de promessas silenciosas. Do lado de fora, o mundo continuava imprevisível, cheio de desafios ainda não enfrentados, decisões difíceis à espera, escolhas que testariam a força do que estavam construindo. Ele respirou fundo, como se sentisse o peso do futuro se aproximar, e enquanto segurava com mais firmeza, começou a falar sobre uma proposta inesperada que receberá naquele mesmo dia, uma proposta que poderia levá-los para longe dali e que exigiria dela uma decisão ainda mais profunda, enquanto o coração dela acelerava. Consciente de que aquela história estava longe de encontrar descanso, mas cada vez mais próxima de algo que nenhum dos dois estava disposto a abandonar. Ela sentiu o corpo dele se ajustar ao dela quando ele mencionou a proposta. Havia algo na forma como ele respirou antes de falar que denunciava a importância do que viria. Ela se virou de lado, apoiando a cabeça no braço, olhando com atenção plena. Uma fundação internacional me fez uma oferta. Ele começou. Querem que eu lidere um projeto fora do país. Não apenas como investidor, mas como alguém que mude a cultura de negócios deles. Transparência, impacto social real, não apenas números. Ela escutava em silêncio, absorvendo cada palavra. Seria longe, continuou. Muito longe. Outro idioma, outra vida. Não por alguns meses, anos. O coração dela apertou. Não por medo da distância física, mas pelo peso da escolha que ele claramente colocava nas mãos dela sem pressionar. E você, quer ir? Perguntou, com cuidado. Ele pensou antes de responder. Quero se isso não significar te perder. Não quero mais decisões que me custem aquilo que é essencial. Ela sentiu um turbilhão de emoções. Parte dela queria dizer não, pedir que ele ficasse, proteger aquele espaço que haviam construído com tanto cuidado. Outra parte, mais nova e corajosa, sentia curiosidade pelo mundo, por quem ela poderia se tornar. Eu nunca saí daqui, confessou. Nunca imaginei viver em outro lugar. Sempre achei que minha vida terminaria onde começou. Ele estendeu a mão e tocou os dedos dela. Eu não quero te arrancar de si mesma, disse. Só quero caminhar ao seu lado, seja qual for a direção. Ela fechou os olhos por um instante, sentindo o próprio coração. Havia medo, sim, mas havia também algo que crescia, a sensação de que ela tinha direito a escolher mais do que sobreviver. Se eu disser que quero tentar, começou, hesitante, você me promete que não vai decidir tudo por nós? Ele sorriu com ternura. Prometo, nada sem você. Os dias seguintes foram preenchidos por conversas longas, listas improvisadas, sonhos e inseguranças divididos. Ela começou a estudar o idioma, tropeçando nas palavras, rindo de si mesma. Ele a observava com orgulho silencioso, encantado com a forma como ela se lançava ao desconhecido com cautela e coragem. Mas nem tudo era leve. Pessoas próximas a ele começaram a questionar. Amigos antigos, parentes distantes, todos com opiniões não solicitadas. Diziam que ela não estava preparada, que seria um fardo, que ele estava sacrificando demais. Certa noite, após uma ligação especialmente dura, ele ficou em silêncio por muito tempo. Ela percebeu. O que disseram agora? Perguntou, sentando-se ao lado dele. Que eu estou confundindo gratidão com amor, respondeu, amargo. Que você me admira porque eu te tirei de uma vida difícil. Ela sentiu a dor daquelas palavras, mas não se encolheu. E você acredita nisso? Perguntou, olhando diretamente. Ele a encarou por alguns segundos e balançou a cabeça. Não, porque eu sei quem eu era antes de você. E sei quem sou agora. Ela respirou fundo. Eu não te amo pelo que você tem, disse.
Te amo porque, com você, eu posso ser inteira. Mesmo com medo. Mesmo aprendendo. Ele a puxou para perto, apertando-a num abraço firme, como se quisesse protegê-la de vozes que não compreendiam o que haviam construído. Eu vou enfrentar qualquer um por nós, murmurou. Não enfrente, respondeu ela. Cameron, quem quiser acompanhar, acompanha. Ele sorriu, percebendo a sabedoria silenciosa nela. A decisão foi tomada sem alarde. Aceitariam a proposta, mas fariam do tempo algo deles. Não correriam para se encaixar em expectativas externas. Ela continuaria estudando, descobrindo quem era além do passado. Ele aprenderia a dividir o controle, a confiar. Na noite anterior à viagem, ela caminhou sozinha pelo apartamento, tocando as paredes, lembrando da primeira noite em que dormira ali com o coração acelerado. Ele a encontrou parada na varanda, olhando a cidade. Pensando em desistir? Pergunta suavemente. Pensando em agradecer. Respondeu. Se nada disso tivesse acontecido, eu ainda estaria vivendo pela metade. Ele se aproximou por trás, envolvendo-a num abraço tranquilo. Seja onde for, disse, eu escolho você. Ela se virou, apoiando as mãos no peito dele. E eu escolho não me esconder mais. O avião decolou ao amanhecer. Enquanto a cidade ficava pequena lá embaixo, ela segurou a mão dele com força. O medo ainda existia, mas agora caminhava ao lado da esperança. O novo país os recebeu com frio. Seus estranhos, rostos desconhecidos. Ela se sentiu pequena nos primeiros dias, perdida entre palavras que ainda não dominava, costumes diferentes, olhares curiosos. Houve momentos em que pensou em voltar, em se refugiar no conhecido. Mas ele estava ali, não como salvador, mas como companheiro. Incentivava, esperava, respeitava seus silêncios. Quando ela errava, ele sorria. Quando ela se frustrava, ele ouvia. Pouco a pouco, ela começou a encontrar seu lugar. Um curso aqui, um trabalho voluntário ali. Pessoas que a conheciam pelo nome, não pela história que a precedia. Ela se viu rindo mais, andando com mais firmeza, sonhando sem culpa. Ele, por sua vez, enfrentava resistências. Nem todos aceitavam suas ideias, sua postura humana. Houve conflitos, noites difíceis, decisões arriscadas. Em algumas delas, ele quase voltou a ser o homem duro que aprenderá a ser. Nessas horas, era ela quem o trazia de volta. Não precisa vencer tudo, dizia. Só precisa continuar sendo quem decidiu ser. Ele aprendia com ela uma força diferente, feita de constância, não de imposição. Certa noite, depois de um evento tenso, ele chegou em casa exausto. Ela o esperava com chá quente e silêncio. Sentaram-se no chão, encostados um no outro. Às vezes tenho medo de não estar à altura, confessou ele. Ela sorriu suavemente. Eu também. Todos os dias. E mesmo assim, estou aqui. Ele a olhou, emocionado. Você me ensinou mais sobre coragem do que qualquer livro. Ela encostou a testa na dele. E você me ensinou que amor não prende. Ele amplia. O tempo passava, e o que construíam não era perfeito, mas era real. Havia dias de dúvida, dias de alegria simples, dias de saudade do que ficou para trás. Mas havia, acima de tudo, escolha. Numa manhã clara, enquanto caminhavam por uma rua tranquila, ele parou de repente, olhando ao redor como se tentasse gravar aquele momento. Sabe, disse, eu achava que minha vida já estava escrita. Ela apertou sua mão. E agora? Ele sorriu. Agora eu sei que ainda estamos escrevendo. Ela sentiu o coração aquecer, consciente de que aquela história não seguia linhas previsíveis, que ainda haveria desafios, renúncias, descobertas profundas, especialmente quando ela recebeu uma mensagem inesperada do passado, uma mensagem que ameaçava reabrir feridas antigas que poderia mudar novamente o rumo de tudo que haviam construído, enquanto ela parava no meio da rua, o celular tremendo levemente em suas mãos, sabendo que aquele capítulo estava longe de terminar. Ele percebeu imediatamente a mudança no rosto dela. O sorriso suave desapareceu, substituído por uma tensão antiga, quase esquecida. Ela parou de andar, os dedos apertando o celular com força excessiva. O que foi? Perguntou ele, com cuidado. Ela demorou a responder. A mensagem vinha de um número que ela jurou nunca mais ver.
Alguém que fazia parte de um passado que ela tentou enterrar junto com a menina que acreditava não merecer amor. Alguém da minha família, disse por fim. Meu padrasto. Ele sentiu o corpo enrijecer, mas manteve a voz calma. Ele sabe onde você está? Não exatamente, respondeu ela, respirando fundo. Mas sabe que estou com você. E isso já é demais. Ele não pressionou. Apenas colocou a mão nas costas dela, guiando-a até um banco próximo. Sentaram-se em silêncio por alguns instantes, enquanto ela tentava organizar pensamentos que vinham misturados a lembranças dolorosas. Ele nunca gostou de mim, começou, com a voz baixa. Sempre deixou claro que eu era um peso. Quando minha mãe morreu, eu virei invisível. Saí de casa cedo por quê? Porque não era seguro ficar. Ele fechou a mão em punho, controlando a raiva que subia. O que ele quer agora? Ela leu a mensagem novamente. Dinheiro, respondeu, sem surpresa. Diz que sabe coisas sobre mim, que pode contar minha verdadeira história. Ela sentiu vergonha antes mesmo de sentir raiva. Vergonha por algo que não havia escolhido. Vergonha por um passado que nunca pediu para ter. Ele percebeu. Olhe para mim, disse, segurando o rosto dela com delicadeza. Ela obedeceu. Não existe nada na sua história que precise ser escondido. Continuou. Se alguém tentar usar seu passado contra você, estará lidando comigo também. Eu não quero que isso te afete, murmurou ela. Já causamos problemas suficientes. Você não causa problemas, respondeu, firme. Você revela quem vale a pena permanecer. Ela fechou os olhos por um instante, sentindo o peso daquelas palavras. Ainda assim, o medo permanecia. Nos dias seguintes, as mensagens continuaram. Insinuações, ameaças veladas, cobranças emocionais disfarçadas de direito. Ela começou a dormir mal, o corpo sempre em alerta. Ele percebeu antes mesmo que ela admitisse. Isso está te consumindo, disse uma noite. Não precisamos enfrentar sozinhos. Eu passei a vida inteira enfrentando sozinha, respondeu ela, quase automaticamente. Ele se aproximou, ajoelhando-se à frente dela. Mas não precisa mais. Houve algo naquele gesto que rompeu uma barreira antiga. Ela chorou, não de desespero, mas de cansaço. Ele a abraçou sem dizer nada, deixando que aquelas lágrimas carregassem anos de silêncio. Decidiram procurar ajuda legal, não para atacar, mas para se proteger. Cada passo era dado com cuidado, respeitando o ritmo dela. Em nenhum momento ele tomou decisões sem consultá-la. Isso a fortalecia mais do que qualquer discurso. Ao mesmo tempo, ela começava a receber reconhecimento no novo país. O trabalho voluntário se transformou em uma oportunidade de emprego. Pela primeira vez, alguém a elogiava pelo que ela fazia, não pela história que carregava. Eles confiam em mim, disse, surpresa, ao contar a ele. Por que você é confiável? Respondeu. Simples. Ela começou a acreditar nisso, mas o passado insistia em bater a porta. Um dia, ao sair do trabalho, ela viu um rosto conhecido do outro lado da rua. O mundo pareceu girar. Ele estava ali. Mais velho, mais abatido, mas com o mesmo olhar invasivo. Ela congelou por um segundo, o coração disparado. Ele se aproximou, sorrindo de um jeito que a fez se sentir pequena outra vez. Nunca pensei que te encontraria aqui, disse ele. Quem diria, hein? Ela sentiu a garganta secar, mas respirou fundo. Algo dentro dela se recusava a voltar ao lugar antigo. O que você quer? Perguntou, com a voz firme apesar do tremor. Conversar, respondeu ele. Você me deve isso. Antes que ele dissesse mais alguma coisa, ela sentiu uma presença ao seu lado. Ele estava ali, calmo, mas sólido como uma muralha. Ela não deve nada a você, disse ele, olhando diretamente para o homem. Qualquer contato a partir de agora será tratado legalmente. O padrasto riu com desprezo. Então é esse milionário, provocou. Agora entendo tudo. Ela sentiu o impulso antigo de se esconder, mas não seguiu. Deu um passo à frente. Você não entende nada, disse, e não tem mais poder sobre mim. Houve algo na voz dela que o desarmou por um instante. Ele murmurou algo inaudível e se afastou, lançando um último olhar cheio de ressentimento. Ela só percebeu que estava tremendo quando ele se foi.
Ele a envolveu num abraço firme. Você foi incrível, murmurou. Eu tive medo, confessou. Coragem não é ausência de medo, respondeu. É não permitir que ele decida por você. Naquela noite, ela dormiu profundamente pela primeira vez em semanas. Ao acordar, sentiu algo diferente, leveza. Não porque o passado tivesse desaparecido, mas porque já não a definia. Com o tempo, as ameaças cessaram. O silêncio, dessa vez, não era opressivo. Era libertador. Ela começou a escrever. No início, apenas para si mesma. Depois, pequenas histórias, reflexões. Ele foi o primeiro a ler, emocionado. Você tem voz, disse. E ela é forte. Estou só começando a ouvi-la, respondeu ela. O relacionamento deles amadurecia de forma silenciosa. Não havia promessas grandiosas, mas havia presença constante. Ele passou a dividir mais sobre o trabalho, incluindo-a nas decisões. Ela, por sua vez, começou a expressar desejos que nunca se permitiu ter. Quero estudar mais, disse certa noite. Talvez ajudar outras mulheres que passaram pelo que eu passei. Ele sorriu. O mundo precisa disso. Em uma tarde tranquila, sentados no parque, ela observava crianças brincando. Havia um brilho pensativo em seus olhos. Você já pensou em futuro? Perguntou ela. Ele a olhou, atento. Todos os dias. Respondeu. Mas não como antes. Agora eu penso em construir, não em conquistar. Ela respirou fundo, sentindo o coração bater mais rápido. Às vezes me assusta como tudo isso parece possível. Ele segurou sua mão. O que é possível assusta quem passou a vida inteira sobrevivendo. Ela encostou a cabeça no ombro dele, sentindo-se segura. O céu estava limpo, o ar leve. Ainda assim, ambos sabiam que a vida não se tornaria simples de repente. Haveria desafios, perdas, decisões difíceis. Mas havia algo que não existia antes, escolha consciente. Enquanto caminhavam de volta para casa, ela recebeu uma notificação no celular. Não era do passado desta vez. Era uma resposta positiva para um projeto que ela havia enviado, algo que poderia mudar sua trajetória de forma definitiva. Ela parou, o coração acelerado. Aconteceu alguma coisa? Perguntou ele. Ela levantou o olhar, os olhos brilhando, misto de incredulidade e esperança, e antes que pudesse explicar, sentiu que aquele era mais um ponto de virada, mais uma porta se abrindo em uma história que continuava se expandindo, exigindo dela novas decisões, novos medos, uma coragem que ela agora começava a reconhecer como sua, enquanto ela respirava fundo, pronta para contar a ele que nada, absolutamente nada, seria como antes. Ela demorou alguns segundos para conseguir falar. O celular ainda estava na mão, a tela iluminada refletindo nos olhos marejados. Ele não a apressou. Apenas esperou. Como aprenderá a fazer com ela? Eles aceitaram meu projeto, disse finalmente, a voz quase um sussurro. Querem financiar. Querem que eu coordene. Ele sorriu de imediato, um sorriso aberto, genuíno, como se aquela conquista fosse dele também, mas sem jamais tomar o lugar dela. Eu sabia, respondeu. Sempre soube. Ela soltou uma risada nervosa, levando a mão ao peito. Eu não sabia, confessou. Ainda parece irreal. Até pouco tempo atrás, eu mal conseguia imaginar o dia seguinte. Ele a puxou para um abraço ali mesmo, no meio da rua, sem se importar com quem passava. Você construiu isso, disse ao ouvido dela, com as próprias mãos. Ela respirou fundo, sentindo o peso doce daquela verdade. Não era um presente, não era caridade, não era consequência dele. Era fruto dela. Nos dias seguintes, mergulhou no projeto com uma dedicação quase reverente. Era um programa de apoio a mulheres migrantes em situação de vulnerabilidade, algo que tocava diretamente sua própria história. Cada reunião, cada documento, cada planejamento despertava nela um senso de propósito que nunca havia experimentado. Ele acompanhava tudo de perto, mas sem interferir. Fazia perguntas, oferecia apoio logístico, mas nunca tomava frente. Observava com admiração silenciosa aquela mulher que, pouco a pouco, deixava de se apresentar como alguém que vinha de baixo para simplesmente se apresentar como alguém. Houve uma noite em que ela voltou para casa exausta, jogando a bolsa no sofá e se sentando no chão, encostada na parede.
Ele se sentou ao lado, em silêncio. Estou com medo, ela disse, depois de um tempo. De quê? Perguntou. De falar. De não dar conta. De decepcionar pessoas que acreditaram em mim. Ele pensou por alguns segundos antes de responder. Você sabe o que mais me impressiona em você, disse. É que seu medo não te paralisa. E ele temou ver. Ela sorriu de leve, cansada. Às vezes eu queria ser como você. Seguro, decidido. Ele balançou a cabeça. Eu pareço assim porque passei anos fingindo. Você é corajosa porque sente tudo e ainda assim avança. Ela fechou os olhos por um instante, deixando aquelas palavras se assentarem. Com o crescimento do projeto, vieram convites, exposições públicas, entrevistas. Ela sentia o antigo desconforto ao ser observada, mas agora via algo diferente. Não era mais o olhar que a definia, era a voz que ela escolhia usar. Em uma dessas entrevistas, perguntaram sobre sua história. Ela hesitou por um segundo, depois respondeu com honestidade contida, sem vitimização, sem vergonha. Eu sou feita do que vivi, disse, mas não sou limitada por isso. Ele assistiu à entrevista de longe, o peito apertado de orgulho. Aquela mulher já não precisava que ele a defendesse do mundo. Ela estava aprendendo a se posicionar sozinha. Isso, de forma inesperada, despertou nele um medo novo. Numa noite silenciosa, enquanto ela dormia, ele ficou acordado, observando o teto. Pensou em como a vida havia mudado rápido demais. Pensou no quanto precisava dela e no quanto temia se tornar um obstáculo para o crescimento dela. No dia seguinte, estava mais quieto. Ela percebeu. Você está distante, disse, enquanto tomava um café. Ele suspirou. Estou tentando aprender algo novo, respondeu. O quê? A não confundir amor com posse. Ela o encarou, surpresa. Você nunca tentou me possuir. Eu sei, disse. Mas agora que você está crescendo tanto, uma parte de mim tem medo de não acompanhar. Ela pousou a xícara com cuidado e se aproximou, sentando-se à frente dele. Crescer não significa ir embora, disse com suavidade. Significa poder ficar por escolha, não por necessidade. Ele sentiu aquelas palavras atravessarem camadas profundas dentro de si. Era exatamente isso que ele sempre quis e nunca soube nomear. Eu escolho você, completou ela. Todos os dias. Mas agora escolho a mim também. Ele sorriu, com os olhos levemente marejados. Então estamos aprendendo juntos, disse. O tempo passou de forma intensa. Havia dias de celebração, dias de tensão, dias em que o cansaço fazia discutir por coisas pequenas. Nessas horas, nenhum dos dois fugia. Aprenderam a falar, a ouvir, a pedir espaço sem romper. Numa dessas noites difíceis, após uma discussão silenciosa, ela saiu para caminhar sozinha. Precisava respirar. Ele não a seguiu. Confio. Ela voltou mais tarde. Encontrou-o sentado na sala, esperando. Obrigada por não me impedir de sair, disse. Obrigado por voltar, respondeu. O projeto dela começou a ganhar reconhecimento internacional. O trabalho dele também avançava, mas agora com um ritmo mais humano. Eles viajavam às vezes separados, às vezes juntos. Aprenderam uma gente e sou desespero. Em uma dessas viagens, ela ficou alguns dias sozinha no apartamento. Sentiu falta dele, mas não se sentiu vazia. Percebeu que estava inteira. Quando ele voltou, se abraçaram longamente, como quem se reencontra sem medo. Eu pensei em você, disse ele. Eu pensei em mim, respondeu ela, sorrindo. E depois em nós. Certa tarde, sentados no chão da sala, cercados por papéis e livros, ela comentou casualmente. Às vezes penso que aquela faxineira nunca imaginaria tudo isso. Ele a olhou com seriedade doce. Ela já era você. Só não tinha espaço para existir. Ela respirou fundo, sentindo o peso e a beleza daquela verdade. O mundo continuava imprevisível. Havia desafios legais ainda não resolvidos, pressões profissionais, decisões que exigiriam renúncias. Havia também desejos novos surgindo, perguntas sobre o futuro, sobre pertencimento, sobre até onde cada um queria ir. Numa noite de chuva, ela se aproximou da janela, observando as luzes refletidas no vidro. Você já pensou que talvez nosso maior desafio ainda esteja por vir? Perguntou.
Ele se aproximou por trás, envolvendo-a com os braços. Eu penso nisso todos os dias, respondeu, mas não como uma ameaça. Ela virou o rosto para ele. E como? Como uma continuação. Ela sorriu, sentindo o coração bater firme. Sabia que aquela história não caminhava para um final previsível. Haveria escolhas difíceis, medos recorrentes, momentos de dúvida. Mas também havia algo que não existia antes: consciência. Enquanto a chuva caía do lado de fora, ela se apoiou nele, sentindo-se preparada para o próximo passo, mesmo sem saber exatamente qual seria, consciente de que a vida não estava mais apenas acontecendo com ela, mas sendo construída por ela, e que qualquer decisão que viesse a seguir exigiria uma conversa que ainda não tinham tido, uma conversa que começava a se formar no silêncio entre os dois, carregada de tudo aquilo que ainda precisava ser dito. Ela permaneceu em silêncio por alguns minutos, como se organizasse por dentro algo que vinha se formando havia tempo. Ele sentiu a mudança na respiração dela, mais lenta, mais consciente. Não a interrompeu. Eu tenho pensado em algo, ela disse finalmente. Não como um plano, mas como uma pergunta que não para de voltar. Ele apoiou o queixo no ombro dela. Perguntas costumam ser mais importantes que respostas, murmurou. Ela sorriu de leve. Eu sempre vivi reagindo. Ao que faltava, ao que doía, ao que me empurrava para frente sem perguntar se eu queria ir. Agora que posso escolher, tenho medo de escolher errado. Ele deu um pequeno aperto em seus braços ao redor dela. Errado para quem? Ela respirou fundo. Para mim. Para nós. Ele se afastou apenas o suficiente para olhá-la nos olhos. Diga. Ela virou-se de frente para ele. O olhar estava firme, mas havia vulnerabilidade ali. Eu não quero que minha vida volte a girar em torno de alguém, disse. Nem mesmo de você. E isso não significa que eu não te ame. Significa que eu preciso continuar sendo quem estou me tornando. Ele a escutou com atenção absoluta, sem se defender, sem responder de imediato. Quando falou, a voz era serena. Isso não me afasta de você, disse. Me aproxima. Ela piscou, surpresa. Aproxima? Porque eu não quero ser o centro da sua vida, explicou. Quero ser parte dela. Um lugar onde você escolhe ficar, não onde você se perde. Ela sentiu algo se soltar dentro do peito. Um nó antigo, quase imperceptível. Eu tinha medo de te decepcionar dizendo isso, confessou. Você me decepcionaria se não dissesse, respondeu ele. O silêncio que se seguiu não foi pesado. Foi claro, como se algo tivesse sido finalmente colocado no lugar certo. Nos dias seguintes, ela passou a ficar mais tempo fora de casa. Reuniões, encontros, viagens curtas a trabalho. Ele sentiu falta, mas não insegurança. Usou o tempo para reorganizar coisas próprias, rever prioridades, enfrentar decisões que vinha adiando. Quando se encontravam à noite, havia uma alegria calma. Não aquela ansiedade de quem precisa confirmar o amor, mas a tranquilidade de quem reconhece. Em uma dessas noites, ela chegou mais tarde do que o habitual. Ele estava na cozinha, preparando algo simples. O cheiro a fez sorrir antes mesmo de vê-lo. Você cozinhou, disse, tirando o casaco. Tentativa, respondeu ele. Sem promessas. Ela se aproximou por trás, envolvendo-o num abraço. Eu gosto dessas tentativas. Durante o jantar, conversaram sobre coisas pequenas. Um comentário feito em uma reunião, um erro engraçado no idioma, um filme que ela queria assistir. Havia intimidade no simples. Depois, sentaram-se no sofá, lado a lado. Ela apoiou os pés no colo dele, distraída. Hoje uma mulher me perguntou como eu consegui sair de onde estava. Contou. Não soube responder direito. O que você sentiu vontade de dizer? Perguntou ele. Que não foi um salto, respondeu. Foi um acúmulo de pequenas escolhas. E alguém que não tentou me salvar, mas me enxergou. Ele abaixou o olhar por um instante, emocionado. Você fez todo o trabalho, disse. Não, ela corrigiu. Mas você ficou. Ele assentiu. Aquilo era verdade. Ficar também era um ato. Alguns dias depois, ele recebeu uma proposta inesperada. Uma expansão do projeto para outro país, exigindo que ele se ausentasse por períodos mais longos. Antigamente, teria decidido sozinho. Desta vez, levou a questão para ela.
Não quero que isso vire uma distância que nos desgaste, disse. Ela pensou por um momento. Distância não me assusta mais, respondeu. O que me assustaria é você deixar de ser quem está se tornando por medo de perder algo. Ele sorriu. Você percebe que está me ensinando a viver? E você percebe que está aprendendo, respondeu ela, com leveza. Eles combinaram como fariam. Calendários, visitas, espacos respeitados. Não como quem se prepara para uma separação, mas como quem cuida de algo vivo. Na primeira viagem dele, ela sentiu saudade. Uma saudade boa, sem desespero. Usou o tempo para avançar em seu projeto, escrever mais, caminhar sozinha pela cidade que agora parecia menos estranha. Quando ele voltou, se abraçaram longamente, sem palavras. O reencontro não tinha urgência, tinha profundidade. Eu senti sua falta, ele disse. Eu também, respondeu ela. Mas não me senti menor. Ele a beijou na testa. Isso me deixa em paz. O projeto dela crescia, mas também trazia peso. Histórias duras, mulheres marcadas por perdas profundas. Houve noites em que ela chegou em casa silenciosa demais. Ele aprendeu a reconhecer. Quer falar ou quer silêncio? Perguntava. Silêncio hoje, respondia ela. E ele respeitava. Em uma dessas noites, ela acordou assustada de um sonho antigo. Ele sentiu o movimento e a envolveu sem acordar completamente. Ela se acalmou ali, percebendo que não precisava explicar tudo para ser acolhida. Algumas semanas depois, ela recebeu um convite para falar em um evento importante. Quando leu o e-mail, o coração acelerou. Eles querem que eu conte minha história, disse a ele. Não como exemplo de superação, mas como alguém que construiu algo. E você quer? Perguntou ele. Ela pensou. Quero, mas com meus limites. Então diga sim nos seus termos, respondeu. Ela foi. Falou com voz firme, sem dramatizar, sem esconder. Ao final, foi aplaudida de pé. Não pela dor, mas pela presença. Ele assistia da plateia, discreto, sentindo algo que não sabia nomear. Não era orgulho apenas. Era reconhecimento de igualdade. Depois do evento, caminharam juntos pela rua, sem dizer muito. Você percebe que não está mais fugindo do seu passado? Ele comentou. Percebo, respondeu ela. Ele não me persegue mais. Apenas caminha atrás, como algo que ficou. Ele segurou a mão dela. E o futuro? Ela respirou fundo. O futuro ainda me assusta, admitiu. Mas agora é um medo curioso, não paralisante. Ele sorriu. Curiosidade é um bom sinal. Houve dias em que discordaram. Sobre prioridades, sobre ritmo, sobre escolhas. Nessas horas, aprenderam a não transformar divergência em ameaça. Às vezes, dormiam sem resolver tudo. Acordavam e continuavam. Numa manhã clara, sentados à mesa, ela disse de repente, eu não sei se quero tudo que esperam de mim. Ele a olhou com atenção. O que você espera de você? Ela demorou a responder. Ainda estou descobrindo. Ele assentiu. Então ainda temos tempo. Ela sorriu, sentindo um alívio profundo. A vida seguia, cheia de camadas. Havia dias de estabilidade, dias de cansaço, dias de surpresa. Nenhum deles sabia exatamente onde aquilo os levaria. Mas sabiam algo essencial. Não estavam mais se escondendo de si mesmos. Em uma noite silenciosa, deitados lado a lado, ela falou quase sem pensar. Se um dia nossos caminhos precisarem mudar, eu quero que seja por crescimento, não por medo. Ele virou-se para ela, sério e sereno. Eu também. Ela fechou os olhos, sentindo o coração bater firme, consciente de que aquela promessa não era garantia de permanência, mas de honestidade, e que o próximo passo da história não viria como resposta fácil, mas como uma escolha que ainda precisaria ser feita, em um momento que se aproximava lentamente, carregado de tudo que ainda não tinham coragem de dizer em voz alta. Ela permaneceu deitada, sentindo a respiração dele próxima, medindo cada batida do coração como se pudesse decifrar segredos ocultos no silêncio da noite. Cada respiração parecia carregar a promessa de algo que ainda não tinham ousado nomear, uma continuidade de sentimentos que cresciam na calma, mas que exigiam coragem para se manifestar em atos. Ela se virou, apoiando o queixo no peito dele,
sentindo a firmeza da pele, o calor que parecia surgir do próprio solo da confiança construída nos últimos meses. Às vezes penso que estamos nos acostumando a um tipo de felicidade que não existe para todos, disse ela, a voz suave, quase um sussurro no escuro. Que é raro encontrar alguém disposto a esperar, a realmente caminhar junto. Ele a abraçou mais forte, como se pudesse transferir com o toque toda a certeza de que a vida deles não seria como a do mundo lá fora, cheia de pressa e julgamento. Eu aprendi que o que realmente importa não é o que o mundo espera, disse. É a forma como decidimos estar presentes um para o outro. Ela suspirou, sentindo que aquelas palavras finalmente preenchiam espaços antigos dentro dela. Ei! Pela primeira vez em muito tempo, ela percebeu que não precisava se proteger da vida. Podia apenas estar presente, com coragem e vulnerabilidade. Os dias seguintes vieram carregados de novos desafios. Ele precisava viajar frequentemente, reuniões internacionais, decisões urgentes. Ela se manteve firme em seu próprio trabalho, liderando projetos, tomando decisões, aprendendo a confiar mais em si mesma. Cada dia longe um do outro era um teste, mas também uma oportunidade de reafirmar que a escolha de permanecer juntos era voluntária, consciente. Numa dessas manhãs, ela acordou cedo para preparar uma apresentação importante. Enquanto revisava anotações, recebeu uma mensagem dele, apenas uma frase curta. Confio em você. Ela sorriu, sentindo a simplicidade daquela frase como um abraço. Não havia pressão, não havia expectativa além de acreditar nela. Quando finalmente se encontraram naquela noite, ele percebeu algo novo em seu olhar. Determinação. Você está diferente, comentou, notando a postura reta, a confiança que não existia alguns meses atrás. Estou aprendendo, disse ela, sem medo de se reconhecer. Aprendendo a não me diminuir. Ele sentou-se ao lado dela, encostando a testa na dela. E eu estou aprendendo a não querer te controlar, admitiu. Aprender a esperar, a ouvir, a apoiar sem invadir. Ela sorriu de leve, sentindo o coração acelerar. Aquele homem que antes parecia inalcançável, agora caminhava ao lado dela em igual medida, não como dono, mas como parceiro. E isso fazia toda a diferença. O tempo trouxe também novas oportunidades. Convites para falar em eventos, entrevistas, reconhecimento internacional. Ela começou a perceber que a vida que antes parecia pequena agora tinha espaço para crescer de forma quase infinita. Mas também trouxe medos antigos, memórias que insistiam em aparecer, lembranças do que um dia a fez sentir-se invisível. Você acha que eu consigo lidar com tudo isso? Perguntou uma noite, após fechar uma reunião importante. Ele a observou com calma, segurando as mãos dela nas suas. Não se trata de conseguir sozinha, respondeu. Se trata de perceber que não está sozinha. E você nunca estará. Ela suspirou, sentindo o alívio que há muito não experimentava. O peso de carregar tudo sozinha tinha diminuído. Então vieram notícias de alguém do passado, alguém que ela acreditava estar completamente fora de sua vida. Uma carta, simples, mas suficiente para despertar inseguranças antigas. Ela hesitou antes de mostrar a ele, temendo que ele a julgasse. Mas ele percebeu a mudança no comportamento, a inquietação, o olhar distante. Me mostra, pediu com firmeza, mas sem pressa. Ela entregou a carta. Ele leu, sem expressão imediata, processando cada linha. Não precisamos responder ainda, disse, guardando a carta com cuidado. O importante é que não permita que isso te puxe para baixo. Ela respirou fundo. Ele tinha razão. As velhas feridas tentavam ressurgir, mas a força que ela estava construindo nos últimos meses não permitia mais que o medo a dominasse. Os dias que se seguiram foram de aprendizado constante. Ela começou a lidar com o passado de forma direta, tomando decisões que antes teria adiado. Ele estava ao lado dela, firme, mas sem sufocar. E cada vitória, cada pequeno passo, fortalecia não apenas a confiança dela, mas a deles como casal. Numa noite particularmente silenciosa, após um dia exaustivo, ela se sentou à varanda, observando as luzes da cidade refletindo na chuva que caía. Ele se aproximou, trazendo 2 xícaras de chá. Sentaram-se lado a lado, em silêncio, deixando a presença ser suficiente. Às vezes eu sinto que ainda corro, confessou ela. Mesmo agora,
Quando tudo parece seguro, há algo que me empurra a olhar para trás. Ele tocou a mão dela, devagar, sem pressa. A corrida acabou, disse. Não porque o mundo mudou, mas porque você decidiu que pode parar, que pode escolher quem estar ao lado. Ela fechou os olhos, sentindo que aquelas palavras não eram apenas consolação, mas uma verdade que se consolidava lentamente dentro dela. O relacionamento deles começou a se tornar referência, não apenas no círculo profissional de ambos, mas também no pessoal. Amigos próximos começaram a notar a força de parceria, a maneira como respeitavam os limites um do outro, a forma como cada um fortalecia o outro sem sufocar. E ainda assim, havia momentos de tensão. Pequenos mal-entendidos, expectativas diferentes, medos que surgiam do nada. Mas cada desentendimento era seguido de diálogo, de paciência, de busca por compreensão e não de imposição. Uma tarde, ela recebeu uma proposta inesperada, um convite para liderar uma iniciativa internacional de mulheres empreendedoras. Ela sabia que seria desafiador, que exigiria viagens longas, decisões difíceis, exposição intensa. Eu não sei se consigo, disse a ele, insegura. Ele segurou seu rosto com delicadeza, olhando-a nos olhos. Você consegue porque não está sozinha, disse. E eu vou caminhar com você, mesmo que à distância. Ela sentiu o peso da confiança dele como um impulso. Pela primeira vez, não pensou em recuar, pensou em avançar. Nos dias seguintes, organizaram a logística, planejaram viagens, conversaram sobre limites, expectativas e sonhos. Tudo era discutido, nada imposto. Ela percebeu que aprender a amar também significava aprender a ser amada sem perder-se. Você acha que é possível amar assim para sempre? Perguntou numa noite, enquanto caminhavam sob a lua, o ar frio tocando os rostos. Ele parou, olhando-a atentamente. Eu não sei o que é sempre, disse, mas sei que podemos construir cada momento com verdade. Que podemos escolher diariamente o que significa estar juntos. Ela sorriu, sentindo uma mistura de esperança e responsabilidade. O amor deles não era fácil, não era feito de promessas vagas, mas de escolhas concretas, de presença ativa, de coragem compartilhada. Então vamos escolher, disse ela, mesmo com medo, mesmo com incerteza. Escolher juntos, completou ele, segurando suas mãos. E assim, noite após noite, dia após dia, eles continuaram a escrever a própria história, com desafios que vinham do passado, do presente e do futuro, com momentos de alegria, de tensão, de descobertas profundas, com a certeza de que o amor verdadeiro não consiste em controle ou posse, mas em liberdade, respeito e coragem. E mesmo quando a vida colocava novas portas à frente, oportunidades que exigiam decisões complexas, cada escolha era tomada com consciência, em dupla. Ela aprendeu a confiar no próprio julgamento. Ele aprendeu a confiar nela. E cada passo, mesmo incerto, os aproximava ainda mais, fortalecendo uma ligação que não se sustentava apenas em paixão, mas em parceria, a admiração e a compreensão silenciosa de que, juntos, poderiam enfrentar qualquer tempestade que a vida decidisse trazer. Os dias que se seguiram foram marcados por uma rotina intensa, mas diferente de tudo que haviam vivido. Cada viagem, cada reunião, cada compromisso carregava a consciência de que não estavam apenas vivendo uma história de amor, mas também construindo uma vida em que ambos pudessem se reconhecer. Ela passou a se levantar antes do sol, não por obrigação, mas pelo gosto de se desafiar, de estudar, de crescer. Ele observava tudo de longe, com orgulho silencioso, sem nunca tentar controlar, sem jamais impor limites além dos necessários, aprendendo que amar não era possuir, e que seu maior poder estava em apoiar, não comandar. Uma tarde, enquanto ela revisava relatórios em seu apartamento, recebeu um telefonema inesperado de alguém de sua equipe. O projeto havia conseguido financiamento adicional, com condições que a permitiriam expandir para outros continentes. Ela se sentou, atônita, tentando processar a magnitude do que estava acontecendo. O coração disparou, misturando emoção e ansiedade. Logo, uma sensação de vertigem tomou conta, como se a vida estivesse acelerando de repente. Preciso te contar, disse pelo telefone, a voz trêmula. Depois de desligar, pegou o celular dele e mandou uma mensagem. Precisamos conversar. Ele respondeu com rapidez. Estou a caminho.
Em poucos minutos, ele estava no apartamento, trazendo consigo uma presença firme que contrastava com a agitação dela. O que aconteceu? Perguntou, vendo a expressão dela. Ela contou tudo. Ele a ouviu em silêncio, absorvendo cada palavra, sentindo a alegria e o medo dela. Quando terminou, segurou as mãos dela, olhando fundo em seus olhos. Isso é incrível, disse, com sinceridade. Mas o que vejo é que você está assustada. Estou, confessou ela, mas também animada. É muito para processar sozinha. Ele sorriu levemente. Então não precisa. Estamos nisso juntos. Nos dias seguintes, o planejamento da expansão do projeto ocupou grande parte do tempo dela. Cada decisão exigia pensamento estratégico, negociação e coragem para enfrentar possíveis rejeições. Ele esteve presente não para assumir, mas para apoiar. Cada reunião em que ela liderava sem ele, cada escolha tomada por conta própria, a fazia se sentir mais inteira, mais capaz, mais dona da própria história. E mesmo com tanta responsabilidade, havia momentos simples, silenciosos, que reforçavam a conexão entre eles. Uma tarde de chuva, em que se sentaram na varanda do apartamento, tomando chá e observando as gotas deslizarem pelo vidro. Um café improvisado no chão da cozinha, onde discutiam sonhos e medos. Ou simplesmente ficar lado a lado no sofá, sem precisar dizer nada. Esses momentos eram o alicerce do que construíam, invisível para o mundo, mas sólido dentro deles. Mas a vida continuava desafiadora. Um dia, enquanto ela organizava um encontro com parceiras internacionais, recebeu uma ligação de alguém de seu passado, alguém que acreditava estar completamente fora de sua vida. A voz do outro lado era fria, calculista, cheia de uma intenção que ela não queria encarar. Por um instante, a insegurança voltou. O impulso de recuar veio quase instintivamente. Você quer que eu cuide disso? Perguntou ele, percebendo a tensão. Ela respirou fundo. Não, preciso encarar sozinha. Mas, a voz vacilou, gostaria de ter você por perto. Sempre, disse ele, segurando sua mão com firmeza. Não porque você não consegue, mas porque eu escolhi estar ao seu lado. Ela sorriu, sentindo o peso da presença dele transformar o medo em coragem. Ligou de volta. Enfrentou a situação com clareza e determinação, percebendo que não precisava fugir do passado para viver o presente. E, quando desligou, encontrou ele esperando, paciente, sem julgamento. Você foi incrível, disse ele, abraçando-a. Vi toda a força que eu sempre soube que você tinha. Ela apoiou a cabeça no peito dele, sentindo que o coração acelerado se acalmava no ritmo dele. Nos meses seguintes, o projeto dela começou a ter impacto internacional. Ela se tornou referência não apenas pela ideia, mas pelo jeito que conduzia tudo, firme, justa, humana. Cada sucesso era celebrado, mas também gerava novas responsabilidades, pressões e desafios. Ele observava, impressionado, sem nunca tentar assumir o controle. Aprendia diariamente que o amor verdadeiro não exige presença constante, mas confiança. Em uma noite de verão, enquanto caminhavam por um parque iluminado pela luz suave dos postes, ela disse: Eu nunca pensei que seria capaz de me sentir assim, segura de mim mesma e ainda assim completamente aberta para outra pessoa. Ele sorriu, apertando a mão dela com delicadeza. Isso é raro, disse, mas possível quando o amor é escolha e não obrigação. Ela respirou fundo, sentindo que aquela verdade se consolidava dentro dela. Não havia pressa, não havia imposição, apenas a certeza de que cada passo que davam juntos era construído com consciência e respeito. Mas o mundo ainda reservava desafios inesperados. Uma tarde, durante uma viagem internacional, um parceiro do projeto questionou a liderança dela, tentando desestabilizar sua autoridade. Ela sentiu o impulso de recuar, de duvidar de si mesma. Mas, ao olhar para ele, viu apenas confiança silenciosa. Ele não interveio, mas também não se afastou. Apenas esteve presente, transmitindo segurança. Ela respirou fundo, respondeu com firmeza, mostrando que não precisava de proteção para se impor. Quando voltaram para o hotel, ele segurou seu rosto nas mãos. Estou impressionado, disse. Não com o que você fez, mas com quem você se tornou. Ela sorriu.
sentindo que a presença dele era agora um complemento de sua própria força, não um suporte sobre o qual se apoiava. O relacionamento deles, apesar de sólido, continuava exigindo cuidado. Havia noites em que divergiam, discutiam sobre prioridades ou sobre como lidar com certas pessoas do passado. Mas nenhum conflito era definitivo. Sempre havia espaço para diálogo, para compreensão, para reassumir escolhas sem ressentimentos. Em uma dessas noites, após um longo dia de reuniões, ela olhou para ele e disse: "Eu tenho medo de que tudo isso cresça rápido demais. Medo de que nos percamos no meio disso." Ele a olhou com ternura. "Crescer junto significa enfrentar o desconhecido lado a lado", disse. "Não há garantia, mas há escolha. E isso nos mantém próximos, mesmo quando o mundo tenta nos afastar." Ela suspirou, sentindo que aquela era uma das maiores lições que ele podia oferecer. Confiança, paciência, coragem e amor que não sufoca. Em seguida, receberam notícias de outra expansão do projeto. Desta vez, seria necessário deslocamento para um país ainda mais distante. Ela sentiu a mistura de medo e excitação. Ele, percebendo a intensidade da emoção dela, falou: "Qualquer decisão que tomarmos será baseada em nós, não no que esperam de nós." Ela sorriu, sentindo que a vida havia finalmente se tornado uma série de escolhas conscientes e não de reações automáticas a circunstâncias adversas. Nos dias seguintes, organizaram tudo juntos: logística, planos, ajustes, aprendendo a delegar, a confiar em pessoas ao redor, a manter o equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Cada passo era consciente, cada decisão compartilhada. E, mesmo com toda a intensidade do trabalho, havia momentos de pausa, de atenção plena ao outro. Caminhadas ao entardecer, conversas sem pressa, olhares que não precisavam de palavras. Aqueles momentos eram a base silenciosa do que construíam, uma vida que não dependia do acaso, mas de escolhas diárias e conscientes. Em uma noite especialmente clara, olhando a lua refletida no rio, ela disse: "Acho que estou começando a entender algo, que não preciso mais ter medo, que posso ter tudo o que sempre sonhei sem me perder." Ele segurou sua mão com firmeza, sentindo que cada palavra carregava não apenas esperança, mas verdade. "Eu estou aprendendo a viver assim com você", respondeu ele, sem tentar controlar, sem medo de perder, apenas escolhendo estar. Ela sorriu, sentindo que aquela frase definia tudo. Amor não é prisão, não é sufoco, não é exigência. É presença consciente, é parceria, é crescimento mútuo. O futuro ainda estava cheio de incertezas, de desafios, de portas que se abririam sem aviso. Mas ela sentia, com clareza, que não precisava temê-lo. Estava aprendendo a caminhar ao lado dele, escolhendo cada passo, cada gesto, cada palavra. E, pela primeira vez, sabia que o amor que sentia era grande o suficiente para enfrentar qualquer tempestade, qualquer sombra do passado, qualquer decisão difícil que viesse a seguir. Enquanto caminhavam de volta para casa, lado a lado, com a lua alta no céu, ela sentiu que aquela história estava longe de terminar. Pelo contrário, ela apenas começava a se expandir, exigindo coragem, paciência, escolhas e confiança. E que, mesmo quando o medo surgisse, sempre haveria a mão dele para segurar a dela, e a consciência de que cada momento vivido juntos era um passo firme em direção a algo maior do que qualquer um deles poderia imaginar. O tempo continuava a passar, mas a história deles não seguia uma linha previsível. Ao contrário, crescia, se transformava e se aprofundava a cada desafio enfrentado, a cada medo encarado e a cada conquista celebrada juntos. Eles haviam aprendido que o amor não era feito apenas de paixão ou momentos de êxtase, mas a escolha diária de permanecer ao lado do outro, de respeitar os silêncios, de apoiar sem invadir, de celebrar sem diminuir. E foi nesse equilíbrio delicado entre liberdade e proximidade que encontraram a verdadeira grandiosidade de sua união. Os anos que se seguiram trouxeram experiências que nenhum deles poderia ter imaginado no começo. Cada viagem, cada expansão do projeto, cada nova cidade visitada era uma oportunidade não apenas de crescimento profissional, mas de fortalecimento pessoal e do vínculo que compartilhavam. Ela descobriu forças que antes desconhecia, enfrentou o passado com coragem, lidou com ameaças antigas e transformou dor em aprendizado. Ele, por sua vez, aprendeu a ceder, a confiar plenamente, a se alegrar com as conquistas dela sem que sua própria vaidade ou insegurança interferissem.
E essa maturidade conjunta criou uma intimidade profunda, invisível para quem olhasse de fora, mas intensa e transformadora para eles. Certa manhã, ao acordarem em um apartamento iluminado pelo sol que entrava timidamente pela janela, ela olhou para ele dormindo ao seu lado e percebeu o quanto haviam evoluído. O homem milionário que um dia parecia inalcançável agora não era apenas seu parceiro, mas também seu melhor amigo, confidente e espelho de coragem. Ele abriu os olhos lentamente, sorrindo quando a viu observando. "Bom dia", disse, com a voz ainda carregada de sono. "Bom dia", respondeu ela, com um sorriso que refletia paz, confiança e amor. "Você sabe o quanto mudou a minha vida." Ele se aproximou, segurando sua mão. "E você a minha. Nós mudamos um ao outro, mas não nos tornamos iguais. Nos tornamos melhores." E naquele momento, não havia necessidade de mais palavras. O silêncio era confortável, pleno, como se todo o amor, toda a cumplicidade, todo o respeito que construíram pudesse ser sentido apenas através do toque, do olhar e da respiração compartilhada. Cada cicatriz, cada medo, cada lágrima havia sido transformada em força. Cada escolha difícil havia se convertido em aprendizado. E a vida, com todos os seus desafios, parecia finalmente se encaixar em um ritmo harmonioso. O projeto dela, que começou como uma ideia simples, transformou-se em uma rede internacional de apoio a mulheres, inspirando milhares de pessoas em diferentes países. Ela passou a ser reconhecida por sua coragem, pela liderança e pela empatia. E cada sucesso profissional não diminuía sua humanidade, ao contrário, a fortalecia. Ele estava ao lado dela, não como sombra protetora, mas como parceiro que sabia valorizar cada passo dado, que sabia esperar sem pressa, que celebrava sem inveja e apoiava sem tentar controlar. Essa simbiose fez com que ambos descobrissem a profundidade de uma conexão que poucos têm a oportunidade de vivenciar. Mas não foram apenas vitórias profissionais que consolidaram esse amor. Foram também as pequenas coisas do dia a dia. Acordar juntos, tomar café em silêncio, compartilhar risadas que só eles entendiam, abraços que curavam qualquer cansaço, palavras ditas no momento certo que dissipavam medos antigos. Foram noites de confidências, tardes de descobertas, viagens inesperadas e situações inesperadas que exigiram coragem, paciência e compreensão. Cada um desses momentos acrescentava uma camada à história deles, tornando-a rica, completa e memorável. Houve também momentos de provação, inevitáveis em qualquer relação intensa. Quando o passado dela ameaçou retornar de forma sutis, eles enfrentaram juntos, lado a lado, cada tensão, cada dúvida, cada tentativa de interferência. Ela aprendeu a não fugir, a enfrentar, a se posicionar com dignidade e firmeza. Ele aprendeu que o amor não é feito de controle ou possessividade, mas de respeito absoluto pela liberdade do outro. E essa maturidade, conquistada aos poucos, consolidou não apenas a relação, mas também a confiança que cada um depositava no outro. A confiança tornou-se a base do que construíram. Ela confiava nele para respeitar seus limites e apoiá-la em suas decisões. Ele confiava nela para se manter fiel aos valores que os uniam. Essa confiança mútua criou uma intimidade que ia além do físico, do romântico, do cotidiano. Era uma intimidade de alma, de espírito, de essência. E isso, mais do que qualquer riqueza ou status, se tornou o tesouro mais valioso que poderiam possuir. Em uma noite estrelada, enquanto caminhavam por uma praia deserta durante uma viagem de trabalho, ela falou sobre o futuro, algo que antes a assustava. "Eu costumava ter medo do que viria", disse ela. "Mas agora sei que o futuro não é algo que acontece comigo, é algo que construímos." Ele sorriu, segurando sua mão, sentindo o calor do toque dela misturado à brisa do mar. "Exatamente", respondeu. "O futuro pode ser imprevisível, mas cada passo que damos juntos nos fortalece. E saber que você está ao meu lado torna tudo mais claro, mais leve, mais bonito." Ela inclinou a cabeça contra o ombro dele, sentindo uma sensação de completude que nunca havia experimentado. O passado, com todas as suas dores, já não tinha poder. O presente era intenso e pleno. E o futuro, embora incerto, se apresentava como uma tela em branco pronta para ser pintada com escolhas conscientes, coragem e amor verdadeiro. Meses depois, em uma cerimônia discreta, mas significativa, ela apresentou ao mundo os resultados do projeto internacional que liderava. Cada palavra,
Cada gesto, cada sorriso refletia não apenas a dedicação e competência dela, mas também a parceria silenciosa, constante e sólida que havia ao seu lado. Ele estava lá, assistindo, não como alguém que precisava brilhar, mas como alguém que se alegrava genuinamente com cada conquista dela, ciente de que o sucesso de um não diminui o brilho do outro, mas sim os fortalece como conjunto. E foi ali, naquele momento, que ambos perceberam que haviam alcançado algo raro, um amor capaz de transformar vidas, de inspirar outros e de resistir a qualquer obstáculo. Um amor que não precisava de demonstrações extravagantes para se provar, porque se manifestava em cada gesto, em cada escolha, em cada ato de presença e cuidado. Eles não eram perfeitos, não eram imunes às dificuldades, mas eram imparáveis porque escolheram caminhar juntos, conscientes e livres. Ao retornarem para casa naquela noite, após os aplausos e cumprimentos, ela olhou para ele com olhos brilhando de emoção. Nós conseguimos, disse, quase sem acreditar. Mas não apenas pelo projeto. Nós conseguimos com a gente. Ele sorriu, envolvendo-a num abraço que parecia conter toda a história deles, todas as lutas e todas as vitórias. Nós sempre conseguimos, respondeu, porque aprendemos a escolher, a confiar e a caminhar juntos. Não há nada maior do que isso. Ela fechou os olhos, sentindo o peso e a leveza simultaneamente. O mundo lá fora continuaria a desafiar, a surpreender e a testar. Mas dentro daquele abraço havia algo que o tempo não poderia tocar. A certeza que haviam encontrado não apenas um ao outro, mas também a si mesmos. Cada ferida curada, cada medo enfrentado, cada conquista compartilhada se transformará em um alicerce sólido, impenetrável, que sustentaria a vida deles pelos anos que viriam. E então, enquanto a noite envolvia a cidade, iluminada por poucas luzes e pelo reflexo distante das estrelas, eles se olharam, sorrindo, conscientes que a história que começou com uma confissão tímida, um simples "eu te amo", havia se transformado em algo magnífico, épico, inesquecível. Não era apenas amor, era transformação, era escolha, era parceria, era coragem. Era a prova de que dois seres humanos podem, quando se respeitam, se entendem e se apoiam, criar algo que transcende qualquer obstáculo, qualquer medo ou qualquer sombra do passado. Ela apoiou a cabeça no peito dele, sentindo o ritmo da vida pulsando junto com o dele, e sussurrou: "Obrigada por nunca desistir." "Obrigado por nunca desistir de si mesma", respondeu ele, com a voz baixa, carregada de emoção. E naquela noite, enquanto a lua iluminava o mundo lá fora, eles perceberam que cada desafio, cada lágrima, cada conquista e cada escolha havia valido a pena. Porque, no final, não se tratava apenas de amor, de projeto ou de sucesso. Tratava-se de liberdade, de respeito, de coragem, da certeza de que juntos poderiam enfrentar qualquer coisa. E foi assim, lado a lado, corajosos, inteiros, conscientes, que eles encerraram aquele capítulo, não com final, mas com a promessa de que a vida continuaria a ser escrita em letras grandiosas, cheias de emoção, intensidade e um amor que nenhum obstáculo poderia apagar. O mundo continuaria a girar, trazendo novas surpresas, novos medos e novas oportunidades, mas eles sabiam que não precisariam temer nada, porque tinham descoberto o segredo que poucos conhecem, que o verdadeiro amor não é sobre perfeição ou sorte, mas sobre escolha diária, sobre presença, sobre coragem compartilhada. E, assim, juntos, eles seguiram adiante, escrevendo cada novo capítulo com a intensidade de quem sabe que cada momento vivido é único, precioso e irrepetível, transformando uma história de amor em um legado de inspiração, força e luz para todos se a conhecessem. A cada amanhecer, a cada passo, a cada desafio, eles lembravam do primeiro dia, do primeiro olhar, da primeira confissão, e sorriam, porque nada, absolutamente nada, poderia apagar a beleza de ter escolhido permanecer, crescer e amar com intensidade e consciência. E naquele silêncio confortável, naquele abraço que continha o mundo, eles souberam que haviam chegado ao que todos buscam, mas poucos encontram. Um amor que não apenas existe, mas se transforma, liberta e eterniza.